primeira leitura desta manhã, Salmo 143, versículo de número 1, versículo número 2. Assim diz o Senhor: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Vamos para a outra parte dos Salmos. Nós lemos antes do culto, vamos ler novamente, desta vez o Salmo 32, versículo número 1 e 2, Salmo de Davi. Salmo 32, Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Agora vamos para Romanos, capítulo número 3. Romanos, capítulo de número 3. A partir do versículo 27. O apóstolo Paulo, pelo Espírito, ele diz: Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Agora o versículo 4, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo número 8, é texto de nossa pregação. Que, pois, diremos ter alcançado Abrão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vamos agora para o texto da doutrina de nossa fé, Catecismo de Heidelberg, domingo de número 24 do Catecismo de Heidelberg.
Estamos seguindo a série de pregações, Nossa Salvação. Chegamos ao domingo 24 do Catecismo, como tema, doutrina tema de nossa pregação desta manhã. Domingo 24. Mas por que nossas boas obras não podem ser a nossa justiça perante Deus ou parte dela? Porque a justiça que pode subsistir perante o juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e completamente conforme a lei de Deus. Enquanto que, nesta vida, todas as nossas obras, até as melhores, são imperfeitas e manchadas por pecados. Nossas boas obras, então, não têm mérito? Deus não quer recompensá-las nesta vida e na futura? Esta recompensa não nos é dada por mérito, mas pela graça. Mas essa doutrina não faz com que os homens se tornem negligentes e ímpios? Não. Perdão, não deveria ter essa vírgula. Perdão, está correto. Não, vírgula. É impossível, porque alguém que está implantado em Cristo, a verdadeira fé, produz frutos de gratidão. Essa é a nossa confissão nesse ponto. Deixem aberto, por favor, o catecismo nessa parte. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, na carta aos Romanos, instrui a igreja que está em Roma na doutrina da salvação. E a igreja a quem primeiramente esta carta foi escrita era composta por membros judeus e por não-judeus, aqueles que nós conhecemos na Bíblia como gentios, que eram pertencentes ou à cultura romana ou à cultura grega, à cultura de outros povos, não eram judeus. E a Bíblia fala deles como gentios. Então, uma igreja composta por judeus e gentios que abraçaram a fé em Jesus Cristo que era apresentado no Evangelho. E a carta aos Romanos, ela tem três divisões. A primeira, ela fala de nossa miséria e pecado em Adão. A segunda parte dessa epístola, ela fala sobre a nossa salvação em Cristo, ou seja, como somos salvos dessa miséria e pecado em Adão. E a terceira parte do livro de Romanos, ou da carta aos Romanos, ela fala sobre a nossa gratidão a Deus pela salvação graciosa em Cristo Jesus. Eu acredito que as crianças e todos nós que estamos aqui podemos identificar um outro documento que tem essa mesma divisão. O nosso amado Catecismo de Heidelberg. E a passagem que nós lemos, ela fica na segunda divisão da carta aos Romanos. Ou seja, parte que vai tratar sobre a nossa salvação em Cristo, do pecado e da miséria que nós temos em nós mesmos porque herdamos de Adão. Então, ditas essas palavras, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele ensinou aos irmãos sobre como Deus, ele justifica o homem em Cristo, como Deus, ele perdoa os nossos pecados e nos recebe e nos declara justos diante dele. O apóstolo, assim, ele estava fazendo. E nós devemos entender o que é que o apóstolo também estava enfrentando dentro da igreja em Roma. Paulo, ele enfrentava duas heresias que estavam tentando acabar com a igreja de Cristo naquela cidade. Quais eram essas duas heresias? A primeira heresia era a heresia do legalismo, o legalismo dos judeus. E a segunda heresia que Paulo estava enfrentando era o outro oposto, era a libertinagem que vinha do meio gentio. Os
judeus, eles se vangloriavam diante dos cristãos não judeus. Os judeus, eles se orgulhavam pela ascendência deles, ou seja, eles diziam: nós somos descendentes de Abraão, nós temos os pactos, nós temos a circuncisão, nós temos as promessas pactuais que haviam sido dadas ao antigo Israel, a aliança antiga de Deus. Nós pertencemos a ela, somos povo do Senhor. E esses judeus, eles achavam que a salvação de Israel era de Israel e que a justificação diante de Deus era uma obra humana. E por isso, eles, com o coração cheios dessa ideia, eles se orgulhavam, eles ficavam se vangloriando diante de todos. Eles até mesmo estavam humilhando os crentes que vinham do meio gentil. E não somente isso, mas eles estavam caluniando o evangelho da justificação pela fé somente, dizendo que esse evangelho estava levando os crentes a viverem vidas de libertinagem. E que os gentios eram um subpovo, um povo abaixo deles. A calúnia dos judeus estava intimidando a igreja e poderia levar os judeus e gentios cristãos a desfalecerem da fé. Esse era o lado dos judeus que estavam se orgulhando e humilhando os crentes gentios. O outro lado estavam os libertinos, que eram membros da igreja cristã de origem não judia, os libertinos que falavam e viviam contra a lei de Deus resumida nos 10 mandamentos, porque um mau entendimento deles era o seguinte: agora nós vivemos pela graça, então para que essa graça seja abundante em minha vida, vamos nos largar e vamos viver no pecado, porque onde abunda o pecado, o que é que acontece? Superabunda a graça de Deus. Então, se é assim a verdade, vamos pecar mais. Aquilo que hoje em dia chama-se antinomia era aplicado a isso, contra a lei de Deus. Eles eram pessoas que estavam negando a lei de Deus porque achavam que uma vez em Cristo eles não precisavam viver conforme a santa lei do Senhor. Imagine que barulho onde estava a igreja, no meio dessa guerra. A igreja de Cristo estava no meio desse tiroteio entre judeus legalistas e, do outro lado, libertinos. E o apóstolo Paulo, como um servo de Deus, ele tem que defender a verdade de Deus, ele tem que proteger a igreja com o ensino da verdade de Deus. E o ensino que ele faz, que ele vai dar à igreja, que ele vai usar na igreja, é a verdade da justificação, que é pela fé somente, independentemente de obras, que o crente ele é justificado diante de Deus. Justificação pela fé somente, sem auxílio de obras humanas. O apóstolo ele vai expor essa doutrina. Essa doutrina aqui é para a glória de Deus. Essa doutrina aqui exalta Cristo.
essa doutrina que nos leva a viver uma vida de gratidão ao Senhor Deus, essa doutrina que o Senhor nos chama aqui nesta manhã para nos proclamar pela pregação do Evangelho, no seguinte tema: que alegria! Somos justificados somente mediante a fé em Cristo, independentemente de obras. Esse é o Evangelho que o Senhor nos traz nesta manhã. E nós veremos dois pontos: o exemplo de Abraão e, em segundo lugar, a declaração de Davi. Por favor, irmãos, abram, deixem suas Bíblias abertas em Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Notem que o apóstolo Paulo, ele parte para defender a igreja, primeiramente, nesse lugar aqui que nós estamos lendo, da heresia dos judeus, do legalismo dos judeus. E para onde o apóstolo Paulo vai? Para a Escritura. Ele tem uma sólida consciência da Escritura. E que parte da Escritura o apóstolo Paulo vai? O Antigo Testamento. A Escritura que era bem conhecida pelos judeus, a Escritura que era adotada pelos judeus como palavra de Yahvé, palavra do Deus da aliança. A Escritura que estava sendo como não vista pelos legalistas. E aí nós temos no capítulo 4, no versículo logo primeiro, o apóstolo Paulo ele dizendo: que pois iremos ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne. Percebam que ele vai lá em Gênesis, ele vai lá para o patriarca Abraão, ele pega o exemplo de Abraão. A pergunta que ele faz tem como Abraão, a pessoa que vai ser chamada para a atenção, vai chamar a atenção de todos aqueles que estão ouvindo esta carta no culto lá da igreja em Roma. E quando você estuda a Escritura, você vai entender o porquê ele está falando de Abraão, a importância de Abraão nessa história. Ora, Abraão era o pai segundo a carne dos judeus. De Abraão saiu Isaac, saiu Jacó, saiu Israel. Por isso que ele fala para toda a igreja, reconhecendo quem era Abraão. Veja, ele fala: nosso pai segundo a carne. Obviamente que quando ele diz nosso pai segundo a carne, ele está diretamente falando para aqueles que eram judeus que estavam dentro da igreja. Ele não está falando para a gente hoje, nosso pai segundo a carne. Quando ele vai falar de Abraão como pai dos gentios, ele não vai falar segundo a carne, ele vai falar nosso pai segundo a fé. Então ele está pegando a Escritura, ele está pegando o exemplo de Abraão, partindo do Antigo Testamento, e está confrontando aqueles judeus. Todos os judeus descendem de Abraão. Deus fez um pacto com Abraão. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 12, quando nós vemos em Gênesis capítulo 15, quando nós vemos a renovação do pacto em Gênesis capítulo 17, foi Deus que buscou Abraão e que estabeleceu uma aliança com Abraão, que deu o sacramento da circuncisão a Abraão, capítulo 17, versículo 9 em diante. Abraão seria o pai do Cristo, do descendente que iria abençoar as nações da terra. Por isso, veja, os legalistas eles estavam se orgulhando dos gentios, sobre os gentios,
Nós somos legítimos descendentes de Abraão, e Abraão ele foi justificado por obras. Lembre-se daquela argumentação de Tiago, que não está contrariando esse evangelho, porém está atacando os libertinos que estavam vivendo, dizendo viver o evangelho sem viver as obras da lei, e por isso a fé deles era morta. Então, os judaizantes estavam dizendo, ele foi justo, eles usando o argumento dos judaizantes. Paulo, ele vai, contrariamente a Tiago, tratar não de libertinos nesse momento, mas daqueles que queriam usar Abraão como exemplo de justificação por obras. Ele diz, nosso pai, ele se justificou por obras. Paulo ele vai dizer nada disso. Veja o versículo de número 2. Porque se, uma condicional, Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, tem de que se gloriar. Agora um detalhe fundamental, porém, uma adversativa, não diante de quem? De Deus. Se ele quer, tudo bem, diante dos homens, mas não diante de Deus. Meus irmãos, uma verdade profunda que desmantela a nossa confiança em nossa justiça, uma justiça inerente a nós, uma justiça que provém e se fundamenta em obras. Meus amados irmãos, se alguém deseja se gloriar como um homem, uma mulher que alcançou um estado de justo, talvez essa pessoa possa fazer isso diante dos homens, mas nunca diante de Deus. O Espírito deixa muito claro aqui que se um pregador ou se uma pessoa, mesmo se dizendo cristã, como acontecia lá dentro da igreja em Roma, ela crê, ou prega ou crê na justificação pelas obras, total ou parcialmente, se alguém prega ou crê que o pecador ele é perdoado por Deus e pode alcançar um estado de justiça diante de Deus por obras, seja de um modo completo, como dizia o pelagianismo, como dizia o semi-pelagianismo, de modo parcial, e o arminianismo diz de modo parcial, uma fé imperfeita por meio de obras imperfeitas. Esse pregador e essa pessoa não crê no Evangelho que foi pregado por Deus a Abraão e crido pelo Pai dos judeus e Pai de todos os crentes. Não está crendo nesse Evangelho. Temos essa verdade expressa no versículo de número 2. O apóstolo claramente dizendo, porém não diante de Deus. E aí no versículo 3, o que é que o apóstolo faz? Ele vai justificar a sua declaração, indo lá para Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 6. Ele pega a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, a versão que Jesus usava, a versão que Paulo e todos os judeus naquela época usavam, e ele cita Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ele fez uma pergunta retórica que chama atenção, né? Pois o que é que diz a Escritura? E aí ele cita Gênesis capítulo 15,
Versículo 6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado. Ou seja, foi contado em favor dele, foi colocado na conta dele justiça. E creu para a sua justiça. Você nota que Deus ele não chegou ali em Gênesis capítulo 15 para Abraão e disse: olha, Abraão, presta atenção, meu filho. Deixa a tua terra, deixa os teus parentes, deixa as tuas riquezas, terra rica, e vai para aquela terra cheia de pedras, seca, de inimigos, para que você receba o meu perdão e eu considere você justo. Deus falou isso a Abraão? Não. O evangelho anunciado a Abraão foi simples, fora da ideia da cabeça do homem. O evangelho foi que Deus justifica o pecador mediante, por meio da fé, independentemente de obras. A justiça foi imputada a Abraão. Significa dizer que Abraão ele não tinha justiça nele. A justiça ela veio de fora de Abraão e foi depositada em favor dele. Abraão ele recebe a justiça que é de Deus, a justiça de Cristo. Pois a palavra imputada que nós temos aqui, ela dá a ideia de você receber algo que você não tem ou algo que você não merece. Pois a palavra Pois assim a palavra ela está falando para nós de graça, ela está falando a nós de favor. Como a graça de você receber um salário sem trabalhar. Para ajudar essa ideia de imputação, que é você receber algo que você não tem ou que você não merece, o apóstolo ele usa a ilustração que nós temos a partir do versículo 4. Veja, ele usa a ilustração do trabalhador, do salário, para mostrar que Deus não é devedor da salvação para quem trabalha por ela, mas que Deus é gracioso, nos concedendo a justiça de Cristo como nossa justiça. Ele usa essa ilustração. Versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como que? Dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Muito forte, imagine. Será que alguém pode pensar que chegará lá no final desta vida, assim como um trabalhador chega no final do expediente para dizer adeus, pague o que você me deve? Eu quero dizer a você, aconselhar a você em nome do Senhor, não pense assim. Deus ele chama a nós, como chamou aqueles judaizantes e judeus que estavam lá em Roma, que estavam confiando numa justificação por meio de suas boas obras, que estavam achando que pelo fato de serem descendentes de Abraão segundo a carne e praticarem o cerimonialismo da lei, eles tinham nele justiça diante de Deus.
Deus está dizendo a essas pessoas a se arrependerem, a mudar de ideia. Porque, meu amado irmão, minha amada irmã, quem pensa que vai receber salvação pelas obras vai ser mandado por justa causa para o inferno. Ponto. Se qualquer pecador chegar diante de Deus e dizer: me pague o que você me deve, Deus vai dizer: eu vou lhe dar sim o salário do pecado. Qual o salário do pecado? A morte. Então, justa causa, vá para o inferno. O Senhor Jesus, ele diz a nós, Jesus diz a nós, João capítulo 3, versículo 18. Você pode abrir a sua Bíblia, João capítulo 3, versículo 18. As pessoas nesse capítulo parece só enxergam um versículo desse capítulo. João capítulo 3. Parece que as pessoas só enxergam o versículo 16. 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acabou-se o capítulo 3 de João. Profunda verdade isso. Não pode ser negada, mas não se limita a essa verdade. Continuando, versículo 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João ele está expondo isso para crentes judeus e gentios. E no conceito de mundo que os judeus tinham, eles sabiam dividir muito bem, melhor do que a igreja dita cristã dos nossos dias. O mundo só é uma composição de dois povos: aqueles que são da aliança do Senhor e aqueles que estão fora da aliança do Senhor. Essa é a composição para a cabeça do judeu. E deve ser a nossa, porque só existem dois povos no mundo. Só existe o povo de Deus que está na aliança com Cristo Jesus e aqueles que não são povo de Deus, aqueles que estão fora da aliança, morrendo em Adão. Então o mundo, Deus amou o mundo, Deus enviou o seu Filho para que todo, não só judeu, mas gentio também, que cresça em Jesus. Isso é amor. No versículo 18, veja: quem nele crê, ou seja, no Filho, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus não veio para julgar, porque já há uma condenação sobre a humanidade. O mundo amou as trevas em Adão. O Filho veio salvar, e salva pela fé, porque veja que Jesus não está pregando outro evangelho. Ele diz: quem nele crê não é julgado. Agora, se você não crê no Filho de Deus, você já está julgado. O versículo de número 36, e é outro versículo que não se lê hoje nas igrejas, porque o capítulo 3 só é um capítulo de um versículo só, 16, para a maioria dos cristãos. Diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Jesus ele não pregou outro evangelho quando ele estava falando essas palavras. Um evangelho diferente daquele que Deus falou, anunciou, pregou a Abraão. Claramente Jesus ele diz que somente mediante a fé nele você pode ser absolvido,
Você pode ser declarado justo diante de Deus. Você, somente mediante a fé nele, você tem a sua dívida com Deus perdoada, e não somente a dívida perdoada, mas Deus, ele não mais imputará a você nenhum pecado. É como se você estivesse, Deus pegasse toda a justiça de Cristo, toda a obediência ativa de Jesus em obedecer perfeitamente a sua lei como ele obedeceu, e mediante a fé ele disse: é sua. E assim você é recebido por Deus como se você nunca tivesse pecado, como se você tivesse cumprido toda a lei durante todo o tempo que você estivesse, desde o tempo da sua concepção, se você não, até a sua morte. Deus disse: está absolvido mediante a fé. O apóstolo Paulo, voltando para Romanos, reforçando o seu argumento que a nossa justiça diante de Deus é por imputação, ela vem de fora, ela é algo que nós não temos em nós mesmos, é algo que nós recebemos, algo que é colocado em nosso favor. Ele recorre à declaração de Davi no Salmo 32. Voltando para Romanos, capítulo número 4, a partir do versículo de número 6, o apóstolo diz: e é também, assim também, e Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Veja essa palavra que segue: independentemente de obras. E aí ele justifica o que diz, citando o Salmo de número 32, versículo 1 e 2: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Uma sólida doutrina baseada na lei. Quando eu falo lei aqui, eu pego aquele contexto mais amplo da lei que Paulo usava muito bem, que não só se limita ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas também se expande em todo o Antigo Testamento, porque os Salmos também, em certo sentido, foi considerado por Paulo como parte da lei, porque era o Antigo Concerto, era o escrito da Antiga Aliança. Ele cita os Salmos. Sim, está escrito. Ele está citando. E você sabe, né? O contexto do Salmo 32. É o mesmo contexto do Salmo 51. Esse salmo ele foi composto por Davi logo após Davi ter caído com Batseba e praticado aqueles pecados grosseiros, assassinado, mandado matar o marido de Batseba, até para poder justificar e esconder seu pecado, a gravidez de Batseba, fruto do adultério dele com Batseba. Já havia acontecido aquele encontro de Deus por meio do profeta Natã com ele, onde Deus ele confrontou Davi, revelando o pecado de Davi, dizendo que ele havia pecado contra o Senhor, e Davi, pela obra do Espírito Santo, foi quebrantado com o poder da palavra, com a confrontação da palavra diante dos seus pecados, que ele achava estar escondido. Quando ele foi confrontado com a palavra, foi quebrantado, e aí ele compõe um salmo, onde ele declara a bem-aventurança de um homem que é justificado não por obras, porque não tem como ele ser justificado por obras, depois de pecados tão cavernosos que ele praticou, mas homens que são justificados mediante a fé, independentemente das obras da lei. Homem que Deus, ele, pela graça, perdoa os pecados que ele confessou, que encobre esses seus pecados, ou seja, perdoa expiatoriamente, perdoa, que Deus ele jamais
imputará esses pecados perdoados a estes homens que Deus concedeu perdão pela graça, pela fé mediante Cristo Jesus. Davi, ele sabia disso quando ele compôs esse salmo. Ele sentia isso no coração, ele tinha essa revelação do Espírito para pregar para nós hoje, como está sendo revelada à igreja em Roma. Não eram obras, porque como ele diz mesmo, no Salmo número 51, versículo 16, 17, se fosse por meio de sacrifício que nós fôssemos justos, eu te ofereceria milhões de sacrifícios. Mas não, és Deus que está junto do contrito de coração, daquele que te busca, declara perdão. Davi, ele sabia o Evangelho que o Senhor falou a Abraão. Ele cria nisso. Não era outro Evangelho. Não está tendo uma invenção de uma nova mensagem. E interessante que nós notemos, e como Paulo ele argumentou no capítulo número 13, como nós lemos, Deus com Abraão e com Davi, ele estava mostrando o mesmo Evangelho que aponta para ele como sendo um justificador de gentios e de judeus. Por que de gentios? Porque quando Deus chamou Abraão, Abraão ele já pertencia à aliança. Ele já era judeu? Não podia. Ele estava em Ur dos Caldeus quando Deus chamou, quando Deus fez a aliança com ele em graça e misericórdia, quando Deus fez o pacto, entregou a circuncisão, ele era incircunciso. Mas Davi não. Davi ele já estava dentro da aliança, Davi ele já tinha assim recebido e participante da circuncisão. Então, tanto o exemplo de Abraão como a declaração de Davi mostravam que esse Deus gracioso em Cristo, ele justifica judeus e gentios e judeus, mediante a fé, independentemente de obras. Fé que tem Cristo como alvo, fé que é um instrumento para que o Espírito Santo impute a justiça de Cristo a nós. E a declaração de Davi é essa grande alegria. Bem-aventurado, muito feliz é este homem, quem Deus jamais imputará pecado. Agora, claro, ele está usando o argumento do Salmo 32 para justificar mais ainda o que ele já havia falado, com base em Gênesis. Ele está mostrando que com essa declaração, que Deus ali está aplicando justiça a pecadores que não a têm e não a merecem. E por isso somos felizes. Dessa forma, meus irmãos, fica mais que claro que somos justos diante de Deus. E isso não é por nossa justiça, mas é pela justiça e é pela fé no Filho de Deus. É pela, mediante. Concluindo. Nós podemos notar que a argumentação do apóstolo Paulo para a igreja, para proteger a igreja dos judeus que se vangloriavam e humilhavam os crentes gentios, é que Abraão não ouviu de Deus uma declaração de que ele seria justificado, ou seja, teria perdão de pecados e considerado justo diante de Deus por meio, mediante obras. Você dá para notar isso, a ênfase do apóstolo no argumento anterior, capítulo 3, versículo 28,
Paulo ele quer deixar isso muito claro na mente da igreja, por isso que ele é repetitivo, ele não tem problema com repetição, até escrevendo. Ele diz, versículo número 28, concluímos, porque ele está vindo com os argumentos anteriores, ele fala, concluímos, pois, qualquer um de nós aqui podemos chegar a essa conclusão, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Capítulo 3, versículo 28. No capítulo 4, versículo 6, ele repete a mesma coisa depois de dar o exemplo de Abraão e para citar a declaração de Davi. Versículo 6, 4, 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. O Espírito Santo sabe quem somos. Nós somos orgulhosos. O Espírito Santo sabe quem somos, mesmo crentes. É só a gente ver dentro da congregação ou fora na rua um pecador que nós julgamos ser mais pecador do que a gente. A gente tem a tendência adâmica, não precisa ninguém ser ensinado, está no DNA espiritual da gente, dizer, tem gente pior do que eu. É somente uma briga da minha esposa comigo, ou eu com a minha esposa, e eu chegar para ela, olha, você devia dar graças a Deus, viu? Porque se você casasse com fulano de tal, irmão fulano de tal, que homem é aquele ali? Você merecia esse homem. E vice-versa, a mulher, é também, né? Veja só, dois pecadores crentes, eles usando o argumento que eles odeiam. E a irmã fulana de tal? Seria bom que tu casasse com ela, veja os filhos dela como é que estão. E aí fica dois pecadores dizendo, salvos somente pela graça, sola fide, mediante a fé em Cristo Jesus, independente de obras. E ao mesmo tempo, por seus orgulhos, estão se justificando, porque se nivelam em relação a pecadores que lhes julgam piores do que eles. Então não é à toa que o Espírito Santo ele está batendo nessa tecla e falando à igreja, você é justificado e mediante a fé, independentemente de obras. Porque a nossa natureza humana é sempre querer um pouquinho de glória, nem que seja um pó da glória. A gente quer esse pó da glória para apresentar a Deus. Olha aqui Deus. Mas isso não tem base no Evangelho revelado, tem base em mim, tem base em você. O Evangelho revelado na Sagrada Escritura, ele diz para eu e para você, não conte com obra, boa obra, para ser justo diante de Deus. Ponto. Será que o exemplo de Abraão, nosso pai na fé, será que a declaração de Davi servem como estímulo para justificar ou como justificativa para crermos que temos justiça em nós mesmos, podemos obtê-la por meio das nossas boas obras? Será que aquilo que nós estamos vendo no exemplo de Abraão, que Paulo nos traz, e na declaração de Davi, que nos é lembrada no Salmo, será que nós podemos ter alguma esperança de fugirmos da condenação de Deus com base em nós mesmos, na justiça nossa, em boas obras, sejam elas feitas por nós ou por qualquer outro ser humano pecador em nosso favor? Não. Tal fé não é a fé evangélica. Tal fé
obras fundamentadas no Evangelho. Tal fé não é aquilo que Deus nos revela de Gênesis a Apocalipse. Tal fé nunca foi declarada por Deus a nós, nunca foi confissão de fé de nenhum crente, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento. E por isso, tal fé de uma justiça inerente ao homem e proveniente total ou parcialmente de obras, não deve ser crida e nem mencionada por crentes e muito menos pregada a pecadores. Isso não é a mensagem do Evangelho. Não é. É a mensagem do inferno, para levar pecadores ao inferno. Porque ou por graça ou por obras. Senão a graça não seria graça. O Catecismo de Heidelberg é confissão desse Evangelho. Quando nós estamos com esse catecismo, lendo e até usando a doutrina dele como tema, nós estamos lendo o Evangelho e estamos confessando o Evangelho. Não é a palavra de Deus, mas é a doutrina que vem da palavra de Deus, o catecismo. E quando nós chegamos no domingo de número 24, nós podemos ver que a confissão que temos nele é aquilo que Paulo pregou, usando o exemplo de Abraão e usando a declaração de Davi. No domingo 24, temos a explicação que boas obras não são o meio de justificação diante de Deus, mas são frutos da verdadeira fé que Deus concede aos seus eleitos por obra do Espírito Santo. Nós declaramos isso no domingo 24. Na pergunta e resposta 62, nós declaramos que a justiça diante de Deus tem que ser perfeita e puras, e que isso nos impossibilita assim de obtermos e termos justiça por nossas obras. Por quê? Pergunta e resposta no finalzinho da resposta 62. Nossas melhores obras, por causa de nossa natureza pecaminosa, são imperfeitas e manchadas por pecado. Veja que ele não fala ele quer enfatizar as melhores obras que você possa imaginar. Elas são imperfeitas e elas são manchadas por nosso pecado. Dá o exemplo. Quantas pessoas nós assassinamos hoje até chegarmos na igreja? As crianças estavam assim: não, mãe, não matei ninguém. Para aí. Lembre-se do que Jesus falou lá em Mateus capítulo 5. Lembre-se do que João fala na sua primeira carta. Jesus falou que se eu declarar alguma palavra movida por ira pecaminosa contra o meu próximo, palavra que tem o objetivo de feri-lo, eu sou assassino. João fala a mesma coisa: se você odeia seu irmão, você é assassino. Ora, qual a segunda tábua da lei? Qual o resumo da lei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde é que está o sexto mandamento? Nessa segunda tábua. O que é que diz esse mandamento? Não matarás. A palavra mais precisa é não assassinarás. Mas Jesus, ele pega a profundidade da lei para desmantelar a justiça própria daqueles que achavam que poderiam ser justos por suas próprias obras, e diz aqui: olha, não assassinarás, não é? Mas aquele que diz tal palavra ofensiva a seu irmão já é réu do inferno. Ora,
Quem de nós aqui não assassinou hoje pela manhã? Eu sou um assassino diante de Deus. Eu já me irei de modo pecaminoso hoje. Eu não quero nem falar dos irmãos que pegaram o trânsito, mesmo em Curitiba, quando vem coisas erradas no trânsito. Nossa! Melhores obras que você e eu possamos fazer a nossa natureza por causa da corrupção. As pais fazem essas obras imperfeitas e manchadas. Pergunta e resposta 63, 62, perdão. Não, 63, perdão. Mostra-nos que nossas boas obras não têm mérito, não têm merecimento para a nossa salvação. Porque a gente sabe que tem declaração no Evangelho dizendo assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. O justo faz boas obras e Deus dá galardões. Não tem isso no Evangelho, ninguém nega. Mas, meus amados irmãos, entendam o seguinte: que a Bíblia é completa, ela não é contraditória. Nós partimos do princípio bíblico, a partir de Efésios capítulo 2, um exemplo, não é o único, exemplo. Efésios capítulo 2, versículo número 10, por favor, os irmãos podem abrir. Efésios 2, 10. O apóstolo Paulo, ele mostra a nossa depravação total em Adão, mostra a graça de Deus em nos fazer e nos dar vida em Cristo Jesus, nos ressuscitar para uma nova vida. Ele acabou que a salvação, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 9 ele diz: não de obras para que ninguém se glorie. Aí ele no versículo 10 diz: pois somos feitura dele, somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, agora veja, as quais, ou seja, as boas obras, as quais Deus de antemão, antes, preparou para que andássemos nelas. Então veja, não podemos entender que as recompensas que nós receberemos e recebemos nesta vida ou na vida futura, por sermos obedientes à lei de Deus, à palavra de Deus, à vontade de Deus, essas obras, elas não são méritos para nós, mas é Deus, Ele está coroando sua graça. A mesma graça que Ele chegou e escolheu-nos e nos salvou e nos fez nova criaturas por sua graça. Essa mesma graça de Deus se manifesta porque Ele preparou de antemão o caminho das boas obras para que os seus eleitos andem sobre ele, esse caminho. Então, quando Deus ele promete no Evangelho recompensar os seus santos por toda a obediência, Deus ele está manifestando a sua graça sobre graça, nos estimulando cada vez mais a viver uma vida de obediência. Pergunta e resposta 63, pergunta e resposta de número 64, que é o argumento dessa parte do catecismo que fecha, onde as igrejas reformadas, elas desfazem o falso argumento que o evangelho da justificação pela fé somente, independentemente de obras, é um estímulo a uma vida de impiedade, de desobediência, de irreverência a Deus. A pergunta é: mas essa doutrina, a doutrina da justificação pela fé independentemente de obras, não faz com que os homens se tornem negligentes, não cumprindo suas responsabilidades pactuais, e ímpios, não tementes a Deus? A resposta é: não, é impossível, não é possível, é impossível, porque alguém que está implantado em Cristo, e isso pressupõe
a implantação que o Espírito faz mediante a fé. Nós somos membros de Jesus, participamos do Espírito da justiça dele, por verdadeira fé. O que é que essa obra do Espírito faz? Produz frutos de gratidão. A fé é viva. Sendo viva, ela produz frutos, confirmando a nossa eleição. Como pessoas que foram enxertadas em Cristo por verdadeira fé, como pessoas que são ensinadas nessa doutrina que Jesus nos salvou mediante a fé, independentemente de obras, podem viver as obras velhas e mortas das trevas. É impossível, é incoerente. Então, como essa doutrina pode levar crentes a viverem uma vida de libertinagem? Com base em que essas pessoas estão dizendo que a doutrina da justificação pela fé, independentemente de obras, leva os crentes a viverem mundanamente, sem piedade? Pegue o exemplo de Abraão. Veja a vida de Abraão diante de Deus. O chamado de Deus a Abraão foi: ande na minha presença e seja perfeito. Isso é as obrigações pactuais, e Abraão estava vivendo pela fé e com alegria essas obrigações pactuais, e andando com Deus como um homem temente a Deus, mesmo sabendo que ele não seria justo por meio de obras. A fé, foi mediante a fé que Abraão deixou Ur dos caldeus, foi mediante a fé que Abraão quis oferecer seu filho Isaque, o único filho. Foi mediante a fé que Abraão deixou Ur dos caldeus, como diz Hebreus capítulo 11, para ser peregrino em terra estrangeira, porque ele estava visando a cidade que Deus ele prometeu aos seus eleitos. Abraão não estava pensando em pedaço de pedra, de terra. Aqui não, ele estava vendo já Jerusalém celestial. Hebreus capítulo 11. Então a vida de Abraão foi uma vida de um homem temente a Deus, mesmo sabendo que ele seria justificado pela fé somente. A vida dele mostrava essa fé e testemunhava a obra do Espírito também. Então a pergunta e resposta 64 rebate, acaba com qualquer ideia de que a fé bíblica, que é apelidada de reformada, leva crentes a viverem vidas de negligência pactual e de impiedade, de uma vida sem temor a Deus. Isso não está baseado, porque os frutos da fé se manifesta em gratidão. Gratidão. E gratidão se concretiza em uma vida de obediência à lei de Deus. Uma obediência que sabemos ser imperfeita e que nós sabemos que não é a nossa justiça diante de Deus. Uma obediência que sabemos não ser um trabalho que vai me tornar digno de uma salvação, mas uma obediência que eu sei que é fruto da fé que o Espírito Santo me concedeu mediante a pregação do Evangelho. Uma obediência, meus amados irmãos, que é um modo muito claro de nós dizermos a Deus: muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Muito obrigado porque Ele cumpriu perfeitamente todos os teus mandamentos de coração, visando que essa justiça dele fosse a minha justiça, visando assim que os meus pecados cometidos contra ti fossem totalmente perdoados, e que diante de ti não estivesse mais os meus pecados que eu cometo todo dia, mas a justiça do teu Filho. Obrigado, Senhor.
E o único modo de eu te agradecer mesmo é tomar o cálice da salvação, é invocar o teu nome, é viver para ti com toda alegria, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Eu não quero viver de outra forma, eu só tenho vida em Cristo Jesus. Eu quero viver a liberdade que há na lei. Ou seja, viver uma vida de boas obras resultantes da fé. Uma pergunta. Em qual mensagem você está crendo? Você está crendo na mensagem que Satanás e a sua carne caída orgulhosa diz: confie nas suas obras, se orgulhe nas suas obras? A mesma mensagem que Satanás e a carne dos judeus estavam dizendo para ele, ameaçando a igreja, ou você quer crer na mensagem de salvação única? Somos justos diante de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, independentemente de obras. Só há essas duas doutrinas de salvação: uma criada pelo homem sob inspiração do diabo, outra revelada por Deus no Evangelho. Qual delas você tem? Outra pergunta: qual é a sua felicidade? Onde está fundamentada a sua felicidade? Qual o motivo da sua felicidade nessa vida? Muitas pessoas podem estar pensando, você vê no telejornal, entrevista na rua: qual seria a sua felicidade? Atirar na loto. O que é que você ia fazer com a loto? Eu ia pagar todas as minhas dívidas. É recorrente essa declaração. Claro que outras pessoas têm outras prioridades, mas especialmente no final do ano, né? Pensando já no 13º, eu quero pagar minhas dívidas e eu vou ficar feliz. É verdade. Mas será que a felicidade de fato é ficar livre de dívidas nessa terra? Não é. A maior felicidade que você tem, será que é ser libertado, curado de uma doença que vai lhe matar? Não é. A maior felicidade que um homem, uma mulher, um jovem pode ter é estar livre da dívida que está no céu, é estar livre do pecado que vai matar você e lançar você no inferno. Eu posso só dar esses dois exemplos de motivo para que você tenha felicidade. A sua felicidade, a sua bem-aventurança é que Deus jamais imputará pecados a você, porque já foi imputado em Cristo, e a justiça dele é tua mediante a fé. E que você está seguro, porque a salvação nunca dependeu das suas obras. Se dependesse de você ser perfeito, você estaria perdido, você estaria perdida. Só precisaria você ser concebido, porque nós somos concebidos em pecado, em iniquidade, só isso. Mas não, vamos supor que você só precisaria de uma mentirinha, um pensamento de mentira, você estaria condenado para o inferno. Por isso que quando Deus nos traz aqui para nos lembrar esse Evangelho, Ele quer nos consolar. Ele quer dizer: pare de confiar em você, confie só no meu Filho, encontre só nele, descanse só nele. Essa foi a experiência e o exemplo de Abraão. Descanse só nele, confie só nele. Cante o que está no Salmo 32, porque esta era a confiança e confissão de Davi. Que alegria! Somos justificados somente mediante a fé em Cristo, independentemente de obras. Amém. Vamos orar.